A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Hoje, dia 13 de abril, é o dia 147 do nosso propósito de leitura da Bíblia, dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelos capítulos 13 ao 15 do livro de Jó. Como de costume, nós vamos fazer a leitura de um texto que está dentro da nossa leitura diária. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Enquanto você procura, deixa seu like no vídeo, compartilhe com pessoas que você ama e principalmente com pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Compartilhe com essas pessoas. Deixe que Deus faça o resto. Amém? Então, Jó, capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte: Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fossem uma planta nova. Amém? Esse texto a qual nós acabamos de ler, ele nos mostra o próprio Jó dizendo que existe esperança para uma árvore, porque mesmo que ela seja cortada, ela ainda tem a possibilidade de voltar a viver. E ele segue dizendo que, ainda que as suas raízes se envelheçam, ou seja, se enfraqueçam, e o tronco morra no chão, então, uma árvore que é cortada e o tronco fique jogado ao chão e as suas raízes morram pelo tempo, pela fraqueza, com apenas um pouco de água, e ela volta a produzir novos brotos e ramos, como se fossem uma planta nova. Veja, tem pessoas que são como árvores. Parece até engraçada essa frase, né? Tem pessoas que são como árvores. E árvores totalmente infrutíferas e desidratadas. Porque não se alimenta da palavra, não tem o Espírito Santo e também não se lembra de Deus quando precisa. Nesses casos, nos casos dessas pessoas, Deus olha a situação e entende que na situação atual, da forma que essa pessoa está, com toda a história que ela carrega, ela é inútil, infrutífera. Os erros do passado, os machucados que ficaram estampados na sua casca, a casca que engrossou conforme foi passando o tempo, fez com que essa pessoa se tornasse infrutífera. Ela não apoia para o crescimento, mas ela se torna um peso tão grande no lugar onde ela está plantada, que até as plantas ao redor morrem porque ela suga toda a energia e todo o alimento da terra. Ela não produz e não permite que outras pessoas cresçam para produzir.
Então Deus, ele toma uma atitude. Ele corta esse tronco. Ele corta essa história, essa vida de estagnação, esse dia a dia infrutífero, Deus corta e deixa jogado ao chão. Porque tem pessoas que não fazem nada quando estão em posição de crescimento. Mas quando sofrem uma queda, quando quebram, quando deixam de pensar em si próprias, então elas passam a se tornar ajudadoras daquelas pessoas que têm menos oportunidades. Ou seja, começa a agir com verdadeira humildade e amor que vem de Deus. Então, essas pessoas, essas árvores cortadas e jogadas ao chão, com um pouco de água, faz com que novos brotos venham surgir. Tem pessoas que têm possibilidade de crescimento tão estabilizadas, tão fortalecidas com o passar dos anos, não se enganam facilmente, mas por essa longa história de sofrimento, às vezes, por essa história de vivência no dia a dia, colocaram no coração que tudo que é novo é ruim. Então, sempre quando vê alguém tentando crescer, alguém se dedicando em alguma coisa, por medo de perder o reconhecimento, por medo de perder o espaço, começa a podar, minar e destruir tudo que as pessoas ao seu redor estão construindo. Se você está nesse momento pensando na sua vida e conseguiu se identificar como essa árvore, se arrependa antes que Deus precise te cortar e lançar no chão, para que só assim você consiga trabalhar em prol de outras pessoas. Agora, se você era assim e já foi cortado, está jogado ao chão e não sabe mais o que fazer, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nesse momento. Somente com um pouco de água você vai multiplicar e gerar diversos brotos para que eles cresçam e se fortaleçam. Em nome de Jesus. Amém? Então, se porventura agora a última visão de mundo desse texto, se porventura você é alguém que está tentando crescer e outra pessoa mais estruturada, mais estabilizada, tem tirado toda a tua força e te impedido de avançar e de crescer, saiba que Deus vai entrar nesse negócio. E Deus vai cortar essa árvore mais estruturada. Essa pessoa com uma posição mais relevante que a sua, que tem te impedido de crescer, Deus vai cortar. E quando Deus cortar e essa pessoa cair da posição que está e estiver no mesmo nível que você, essa pessoa vai te fortalecer e te ajudar a crescer. Então, não desista, não tema,
e não carregue mágoa no coração. Porque aquele que se levantou contra você, hoje, Deus vai mudar a situação para que essa pessoa se levante como uma auxiliadora para a sua vida. Amém? Vamos orar? Lembrando que a oração, nesse período em que nós estamos lendo o livro de Jó, é direcionada para a quebra de toda e qualquer armadilha, ação e projeção maligna contra a nossa vida. Nós fazemos então menção ao nome de Jesus nessa oração, para que, mediante a autoridade que tem nesse nome, toda a obra do maligno seja desfeita. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, agora nessa noite, ouvindo esta palavra e essa oração. Eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor venha derramar sobre a vida deles fortalecimento, unção, que o teu Espírito Santo esteja ao lado deles em todo o tempo, fortalecendo, guardando e livrando. E dando cada vez mais estratégia para permanecer fiel a Ti. Para que eles não venham desfalecer, para que eles não venham se esquecer de quem o Senhor é, para que eles não venham achar que estão sozinhos, para que eles não se esqueçam de que o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra. E se o Senhor prometeu algo para a vida dessas pessoas, o Senhor será zeloso de cumprir toda e qualquer palavra que o Senhor lhes entregou. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro nesse momento toda a opressão maligna, que toda entidade, que toda obra feita seja quebrado, anulado, desfeito, retirado todo o poder e influência sobre a nossa vida e levado para onde Jesus determinar. Em nome de Jesus Cristo, para que tudo quanto foi feito contra nós não venha prosperar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.